Panorama do Seguro. Hoje vamos falar do mercado das operadoras de saúde com a diretora executiva da FenaSaúde, Vera Valente. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está Vera Valente, que é diretora executiva da FenaSaúde. E também Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg-SP. E hoje vamos falar sobre o mercado das operadoras de saúde. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Galiza, quais são seus comentários econômicos? Paulo, vai ser bem interessante hoje a abordagem do mercado das operadoras de saúde, porque é um segmento que nos últimos 5, 10 anos tem tido uma evolução de receita positiva, acima dos outros setores. Isso tanto pela quantidade de beneficiários, como também pela inflação médica, né? Vocês estão vendo aqui uma tabela onde tem uma comparação 2010 com 2020, somente seguro-saúde, quer dizer, não todas as operadoras de saúde, e que vocês podem ver que nesse período de 10 anos, a variação do seguro-saúde foi 241%, né? Bem acima do mercado de seguros, inclusive bem acima da taxa inflacionária, né? Pelos fatores que eu falei anteriormente, né? E é um momento muito difícil que o setor vive, né? O que a sociedade vive, não apenas o setor, que a sociedade vive, né? E a Vera vai ter oportunidade de comentar sobre isso e ver qual a visão das operadoras de saúde nesse momento atual. Muito bom, Galiza. Vera, seja bem-vinda ao Panorama do Seguro, é uma satisfação tê-la aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouco da Carta Aberta da Saúde Suplementar que foi enviada para o Congresso. Recentemente, a FenaSaúde participou dessa carta, né? Quais são os principais pontos? Na verdade, essa carta foi a iniciativa da FenaSaúde, em conjunto com as demais entidades representativas do setor das operadoras de saúde. Nós estamos vivendo um momento bastante complicado do sistema de saúde no Brasil e no mundo, em função da pandemia da Covid, e isso tem impactado demais os setores, né, tanto público quanto privado. E o que a gente quis mostrar é que a saúde suplementar, nesse momento, está vivendo o seu pico de uso de, como a gente chama, de sinistralidade, ou seja, nós temos a Covid com internações mais alongadas, mais prolongadas, internações de UTI. As internações se iniciaram num custo de R$20 mil, hoje elas estão na faixa de R$100 mil, ou seja, teve um custo da pandemia, um ônus enorme nesse momento. Somado a isso, nós tivemos um retorno das cirurgias eletivas, ou seja, o setor está pressionado. Nós temos, no Congresso Nacional, especialmente, uma série de medidas que tentam impactar ainda mais um setor que já está muito impactado pelo momento atual. Então, você tem medidas que versam sobre a tentativa de suspender reajuste, medidas que versam sobre continuar atendimento para contatos inadimplentes, medidas preocupantes de incorporação de tecnologias por via legal, pela via parlamentar, sem critérios técnicos, ou seja, todas essas medidas impactam o setor, seja impactando a receita, né, reduzindo a receita, seja aumentando as despesas. Então, foi dar uma radiografia do momento atual, o risco que você tem em qualquer uma dessas medidas. E é importante lembrar, e a gente está enfatizando muito isso, quando se olha as operadoras, normalmente todos olham aquela meia dúzia de operadoras que saem na imprensa, que publicam seus números porque são de capital aberto. Entretanto, esse setor é formado por 700 operadoras, e você tem grande parte delas, mais de 80% delas, são de pequeno e médio porte. A maioria delas, 80% delas, são localizadas no interior do país, e então, onde a única opção para aquela população é aquela operadora ou o SUS. Então, são medidas que podem comprometer muito o sistema suplementar, expulsando usuários e, consequentemente, onerando o SUS. Então,
foi fazer esse alerta para que os parlamentares tenham consciência de que o setor está onerado e ele precisa ser, que essas medidas considerem o cenário e considerem essa distribuição das operadoras no Brasil, ou seja, ninguém quer perder usuários na saúde suplementar, muito menos que esses usuários venham impactar o SUS, que já está num momento bastante complicado. Vera, sobre a telesaúde, como a FenaSaúde tem enxergado essa tecnologia? E eu gostaria que você dissesse também se isso é uma tendência, se isso deve se consolidar. Pois é, a telesaúde foi um instrumento importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, da necessidade das pessoas evitarem a ida ao hospital em função de evitar contágio desnecessário. Então, tirou muita gente do ambiente hospitalar. Então, algo que a gente já falava muito, que nem tudo precisa ser foco do hospital, as pessoas irem para a urgência, que elas podem resolver isso num outro âmbito, isso se provou nesse período com a telesaúde. Então, de fevereiro de 2020 a janeiro deste ano, as nossas operadoras realizaram 2,6 milhões de atendimentos via telesaúde, né, remotamente. Nós tivemos aí 60% eram urgências, ou seja, tiramos as pessoas da urgência sem necessidade dessa exposição. 40% eram casos eletivos, e o que é mais impressionante, 80% das necessidades foram atendidas remotamente. Então, a pessoa evitou a ida ao hospital, evitou essa exposição desnecessária, mas teve, em 80% dos casos, a sua demanda atendida remotamente. E também o que mais impressiona é o grau de satisfação, que foi entre 75% e 95%. Então, as pessoas evitaram a ida ao hospital, que é uma coisa que, independente da pandemia, a gente sempre falou, nem tudo precisa do hospital, o hospital é caro, né? E expõe a pessoa a vários riscos. Então, a pessoa saiu do ambiente hospitalar, fez essa consulta online, teve 80% dos casos atendidos e uma satisfação que chega a 95%. Então, foi excelente. Agora, nós temos uma grande preocupação, porque a telesaúde, o teleatendimento, ele já vinha sendo discutido no Brasil, mas com uma série de impedimentos, né? Uma resolução do CFM, que foi publicada em 2019 e logo depois foi retirada. Então, você tinha uma questão de ambiente regulatório, de segurança jurídica, que deixava as empresas inseguras. Com a publicação do decreto da situação de emergência, houve a liberação, né, houve a legalização, deixou-se claro o uso desse instrumento durante o período da pandemia. E os números são esses. Então, o que é importante? Não pode ter retrocesso. Foi uma conquista. A gente está falando de um país de dimensões continentais e com uma enorme concentração de médicos especialistas na região sul-sudeste. Então, quando você olha a distribuição, você vê a dificuldade de acesso das pessoas em determinadas regiões. Então, é um avanço, não pode ser perdido. Então, hoje a FenaSaúde vem discutindo com os parlamentares. Nós precisamos ter um marco regulatório depois que terminar esse decreto, né, que regularizou, porque as empresas precisam, né, as empresas da FenaSaúde, né, e todas as operadoras precisam ter segurança jurídica para poder operar nesse instrumento, para que dê segurança para a operadora, para os médicos e para os pacientes. Então, é um avanço que não pode ser perdido, e eu acho que toda a sociedade tem que se alinhar em torno disso. Muito bom, Vera. Para concluir, como está o segmento atualmente? E o futuro? Como você vê o segmento das operadoras de saúde nos próximos anos? Nesse período, né, surpreendentemente, nós tivemos um aumento de beneficiários na saúde suplementar. A saúde suplementar vinha perdendo beneficiários ao longo dos anos e nós ganhamos 1,4 milhão de novos beneficiários durante a pandemia, o que demonstra como as pessoas se importam com saúde, como as pessoas estão preocupadas em ter o atendimento quando elas precisam. Então, o que a gente vem buscando já como agenda da FenaSaúde desde 2019 é
como podemos criar um ambiente para trazer mais pessoas para a saúde suplementar. Ou seja, o que você pode fazer de modificações no marco legal, medidas em que você possa enxugar os custos e, consequentemente, reduzir os reajustes, o que é possível fazer, tanto no âmbito legal, regulatório, quanto até mudanças culturais, para que você tenha produtos mais enxutos, custos mais controlados e possa trazer pessoas para a saúde suplementar. E, nesse momento, a gente sempre falou muito do retorno do plano individual. O que a gente tem visto em termos de cenário econômico? Uma perda do emprego, as pessoas indo para a informalidade. Então, mais do que nunca, o retorno da venda do plano individual é muito importante para você trazer esse consumidor para a saúde suplementar. E quando você olha o contexto do sistema de saúde, o que você vê? Você vê que quando você consegue trazer pessoas para o mercado privado, para a saúde suplementar, o que acontece como consequência? Você desonera o SUS. Então, esse consumidor que vem para o privado, ele deixa o recurso do SUS para aquelas pessoas que necessariamente só têm o SUS como uma opção de atendimento. Como você não tem hoje, no cenário econômico atual, uma perspectiva de um aumento considerável do orçamento para o SUS, muito pelo contrário, né? Toda essa restrição fiscal, é muito importante. Esse tipo de medida, ela é uma medida que melhora o sistema de saúde como um todo, porque você deixa mais recursos para quem precisa. Então, a gente vem com essa agenda, e essa agenda, na minha opinião, ela é mais atual do que nunca. Como mudar essa regulação, como trazer uma flexibilidade para que as empresas voltem a vender o plano individual. A gente defende também uma segmentação. As pessoas muitas vezes não podem pagar esse plano completíssimo, que traz terapias caríssimas. Então, quando você fala hoje do plano ambulatorial, ele tem a parte das terapias. A pessoa pode optar por não ter esse módulo que encarece esse produto. Então, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, nossa, vocês querem vender um plano de saúde que tem menos, que vai oferecer menos? É oferecer para essa pessoa que hoje está excluída, essa pessoa que hoje só tem o SUS, né? Então, assim, a gente defende flexibilização do individual, a gente defende uma segmentação, trabalhar uma redução dos custos, que é essa melhor organização do sistema, como eu falei da telesaúde, ou seja, uma atenção primária fortalecida, com prevenção, tirar o paciente do hospital quando não tem necessidade, uma melhor organização desse acesso, a mudança dos modelos de remuneração, que é uma forma de você controlar os custos na sua relação com os prestadores, tudo isso visando oferecer para o consumidor um produto mais acessível e trazer mais pessoas para a saúde suplementar. Então, essa é a grande agenda de futuro. Está sendo instalado no Congresso Nacional na próxima semana uma comissão especial para discutir o marco regulatório da saúde suplementar, e nós esperamos que esse ambiente seja um ambiente de construção, um ambiente de ideias propositivas para realmente melhorar o sistema de saúde brasileiro como um todo. Muito bom, Vera. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Vera Valente. Eu que agradeço a oportunidade para falar para esse público tão importante, para o nosso segmento. E a mensagem que eu gostaria de deixar, que dentro de um momento de bastante gravidade da saúde no Brasil, eu acho que a gente tem uma oportunidade de aliados, né, de todos os atores dessa cadeia da saúde suplementar, aliados, construir um sistema de saúde melhor para o Brasil. Então, essa é a nossa missão e pensamos que essa também é uma missão que alia toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Obrigado a Francisco Galiza. Como vocês estão vendo, é muito trabalho que a FenaSaúde está enfrentando, e muitas dessas colocações não são exclusivas do Brasil, é importante colocar. A discussão do custo de saúde é uma discussão mundial, né? Que o próprio mundo questiona qual vai ser o caminho que a saúde deve ter com os exames, com os custos crescentes, etc. Então, é uma discussão mundial e o Brasil não está sozinho nisso. É isso aí. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas ou sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, continuem se cuidando e fiquem bem.